Olá, estamos aqui no nosso Café com Sabor de Saúde dessa semana e nós vamos falar hoje sobre um assunto que deu muito o que falar. Foi um caso de uma criança de apenas 2 meses com aquela famosa linguinha presa, que é o freio lingual. Então essa linguinha presa estava atrapalhando ela a amamentar, ela estava perdendo peso, o ato de amamentar estava dando muita dor à mãe. Então assim, o ato de amamentar, que deveria ser um momento sublime, estava virando um pesadelo. Hoje, quem vai falar é a doutora Lara, que ela foi a responsável, juntamente com o doutor Rodrigo, para executar essa cirurgia. Vamos lá, doutora Lara. Oi, pessoal, tudo bem? Então, essa cirurgia, ela foi uma indicação muito bem planejada, junto com a doutora Catarina, com o doutor Rodrigo, porque a criança estava sofrendo muito mais prejuízo do que se pode imaginar com relação à sua nutrição, porque ele estava perdendo peso, estava tendo episódios de refluxo, e a mãe, muito preocupada mais com a criança do que com ela, trouxe a criança ao consultório. Então, por que nós resolvemos fazer a laser, tá? Porque quando você fala cirurgia, liberar freio lingual, uma criança de 2 meses, as redes sociais ficaram assim, frenéticas, o pessoal preocupado, nossa, mas a criança de 2 meses, tadinho, ele vai fazer isso com ele, vai cortar a criança. Então, a vantagem da cirurgia laser é que ela é extremamente conservadora, né? E desde que o profissional tenha habilidade para fazer isso, claro, e formação para poder estar fazendo isso. Então ela é uma cirurgia muito conservadora, ela não tem sangramento, praticamente indolor nessa criança de 2 meses, por ela ser muito, muito novinha, nós conseguimos fazer com anestesia tópica, então não teve necessidade de fazer injeção anestésica. Em outros casos a gente precisa de crianças maiores, do tamanho, da quantidade de remoção que a gente precisa de fazer, de liberação de freio, a gente talvez precise de fazer uma injeção anestésica. Nesse caso não precisou, então é uma vantagem que foi para esse bebezinho também. Não teve sangramento nenhum e logo em seguida a cirurgia a criança já foi para o seio da mãe. E é claro que já não teve aquela pega perfeita, mas ele já começou a conseguir fazer a pega, que é a famosa boca de peixinho, que a criança precisa de fazer quando está sendo amamentada. Gente, olha, incrível. A criança, logo após a cirurgia, ela fez a pega. Na verdade, doutora, foi uma pega muito próxima ao peixinho. Sim, foi bem mas ele ainda estava um pouquinho assim, como se ele tivesse um pouquinho perdido, porque ele está acostumado a mamar de um jeito, e ele viu que agora ele conseguia movimentar o lábio inferior também. A dobrinha foi evidente, nós já vimos a dobrinha no lábio inferior logo que ele pegou o peito. Isso, nós vamos mostrar os vídeos de antes e depois da amamentação dele, que logo após a cirurgia, a laser, ele conseguiu amamentar de uma maneira correta. Vocês vão ver, é a imagem que fala. Antes a gente não conseguia fazer isso. Incrível, gente. E outra coisa, o pós-operatório de uma cirurgia laser é extremamente indolor, é diminuído todo o edema. Sim, a cicatrização o início cicatricial é praticamente instantâneo, porque você já faz a incidência do laser e já vê ali a área praticamente só naquele local que precisava de fazer a liberação mesmo, com uma aberturazinha, e isso amanhã já vai estar fechado. E outra coisa, não precisa de ponto. Aquele negócio que a gente dá ponto, depois tem que tirar, de acordo com o profissional, daqui a 1 semana ou 15 dias. Isso não existe. Fica cicatrizando, não tem sangramento, então a pessoa não fica, não tem pós-operatório. E uma coisa muito legal, que a possibilidade de uma recidiva desse freio inserir novamente, quando a cirurgia é feita a laser, é praticamente inexistente, porque não é formado todo aquele processo de cicatrização quando você faz uma sutura. Então tá? diminui a incidência de fibrose, gente. Isso. Realmente esse caso foi um grande sucesso. Fizemos hoje a cirurgia e estamos muito empolgadas. Então a gente está mandando esse no nosso canal, porque vai ser muito legal, por informação que muitas mães têm isso e não sabem. Crianças, né, que tem esse tipo de freio, esse tipo de problema. Qualquer e as mães... dúvida, procure um profissional para poder
ter essa avaliação. Outra coisa, examine a linguinha do seu filho. Você pode puxar e mandar ela para cima se você sentir que tem essa parte fibrosa, tipo um cordão esbranquiçado. De repente a linguinha fica até aquela forma de coração, ou então ela fica com a pontinha mais esquemiada, uma pontinha mais branquinha. O seu filho tem a linguinha presa, tem freio lingual. E aí deverá ser avaliado por um bom profissional. Tá bom? Às vezes a criança, você não notou que ele tem dificuldade de mamar, porque às vezes a criança tomou mamadeira em vez de mamar o peito, e a mamadeira fica mais fácil mesmo com a linguinha presa, é mais fácil para a criança, porque ela não suga, ela chupa, tá? Mas aí você tem aquele menininho de 2 anos que não fala ainda, que não consegue falar, que não consegue articular palavras. Aí tem um menininho de 3 que não fala. Então, dê uma olhada na linguinha dele. Que pode engasga ser isso também, que tá muitas vezes ele engasga porque ele não consegue deglutir de uma maneira adequada, porque a língua é muito importante no processo de deglutição. Então, assim, veja seu filho, observe seu filho e veja que muitas vezes a gente consegue atuar de uma maneira precoce e resolver bastante problemas dele. Evitar problemas maiores futuramente. Isso aí, gente. Então fica a dica dessa semana e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Deixe seu like e pode mandar os comentários também. E não deixe de tomar esse café de novo com a gente. Isso aí. Um grande abraço e até semana que vem.